Hoje é o último dia para os estudantes aprovados no SISU efetuar a matrícula. Entrevista com o músico e presidente do tradicional bloco de rua Cacique de Ramos, Bira Presidente. Olá, boa tarde. Hoje é o último dia para a inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A iniciativa usa notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como seleção para universidades públicas de todo o país. Os estudantes interessados em participar da lista de espera do SISU podem se inscrever até o dia 29 de janeiro. Leonardo Prudêncio é um dos muitos calouros que vão estudar na Universidade de Brasília neste semestre. Aprovado pelo SISU, o estudante de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, pôde se inscrever em várias universidades públicas do país com as notas de uma única prova. O SISU facilita bastante no sentido de, caso eu não consiga a vaga no meu estado, eu posso ir para outro sem ter toda aquela burocracia de fazer vários vestibulares diferentes. Eu acho que isso racionaliza muito a distribuição de vagas. Não fica sobrando em um lugar, não fica faltando. Eu acho que isso equaliza bastante o sistema em geral. Estes são alguns dos aprovados pelo SISU que estão fazendo matrícula na Universidade de Brasília. Em todo o país, 228 mil estudantes serão beneficiados pelo programa e terão a oportunidade de estudar em uma universidade pública em 2016. O SISU ampliou em cerca de 11% o número de vagas em relação à primeira edição de 2015. Neste ano, o sistema registrou mais de 2.700.000 inscritos. A administração, pedagogia, direito, medicina e educação física foram os cursos mais concorridos. As universidades federais de Minas Gerais, do Ceará e do Pernambuco foram as mais procuradas pelos candidatos. O maranhense Deilson Reis vai começar o curso de arquivologia na UNB nas próximas semanas. O estudante diz que o SISU permitiu a realização de um sonho. Sempre foi um sonho estar na faculdade e estar na UNB como uma instituição como essa. Melhor ainda. Eu espero que seja desafiador, é algo novo, então vai ser bom de qualquer maneira. E hoje o Jornal Metropolitano recebe aqui a presença ilustre desse músico e presidente do Cacique de Ramos, seu Bira Presidente. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Metropolitano, Bira. Meus respeitos, primeiramente, Evelyn. Ok. Espero que Deus te ilumine, que você conquiste muito espaço. Muito obrigada pelas palavras. É um meio que realmente as pessoas, quando se destacam, elas crescem e é uma importância muito grande. Tomara que você tenha um futuro promissor naquilo que você se propõe a fazer. Agora, falando a respeito de Cacique. Exatamente. Cacique de Ramos e Fundo de Quintal, me dá uma energia, uma coisa assim tão relevante que eu acho que algo se apossa de mim. É uma história, modesta parte, muito linda. A partir dos anos de 1960, nós criamos o Cacique de Ramos em 1961, através de 3 famílias. A família Nascimento, que era a minha família Félix do Nascimento, a família Espírito Santo e a família do Walter Tesourinha, Oliveira, a família Oliveira. E foi algo muito significante, porque o meu pai já vivia nesse meio há muitos anos, por ser um homem boêmio, um homem que nasceu no Estácio, e o relacionamento deles era donga, era em Todos os Prazeres, era Cartora, era Aniceto, Nelson Cavaquinho, pessoas que tinham uma grande influência no samba, né, na música popular brasileira, e o que mais se destacava, o samba, né? Resumindo, isso aí, essa sensibilidade da gente novinho ir com ele para cada desses monstros sagrados da música e das escolas de samba, entrou dentro da gente, penetrou de uma tal forma, eu, Biraci, Birani, meus irmãos, que a minha irmã ficava em casa com a minha mãe, entendeu? Então isso foi relevante para mim. Isso se tornou algo que me sensibilizou e me inspirou. Eu e meus irmãos... E se encantou pelo samba por causa disso. A se envolver nessa história toda. Basta dizer que eu cheguei, quando eu me formei praticamente, jovem, né, dos meus 17, 18 anos, eu me envolvi demais no samba através do meu pai. E após esse envolvimento, com essa sensibilidade,
nós criamos o Cacique de Ramos por tudo que nós vimos. Só que era com o intuito de levar nossas famílias para um carnaval mais tranquilo, entre familiares, um blocozinho no subúrbio da Leopoldina. Eu fui nascido e criado em Ramos, né? Então você não sabia que ia ter essa proporção Não, gigantesca nada que hoje disso. tem, por ter se tornado um imaginei patrimônio e cultural. nem profetizei que tudo isso ia acontecer na minha vida. Basta dizer que no princípio da minha juventude, eu tinha 2 empregos públicos, um federal e um estadual. Eu larguei tudo pelo samba. Pelo amor ao samba. Exatamente. Sendo que, naquela época, que foi criado o Cacique, tinha um bloco que era o dono do Carnaval de Janeiro, Qual o Bafo nome? Bafo da Onça. E não tinha adversário. Em 1961, tem que resumir, porque senão é uma história muito longa. São Em 55 anos de história, né, Em Bira? 1961, nós criamos o Cacique de Ramos, com essas 3 famílias, e desfilávamos no subúrbio. Ramos, Olaria, Bom Sucesso, porque eu sou suburbano de coração e jamais eu vou sair do subúrbio. Ali foi a minha história que começou e vai terminar ali. Resumindo, começamos a desfilar ali aquela coisa toda, mas o bloco foi crescendo muito, porque as famílias se uniram a gente, entendeu? Essas 3 famílias se uniram e nós explodimos em 1963 com o samba Água na Boca, que tomou conta do Carnaval do Rio de Janeiro. Em 64, aí o grupo cresceu muito mais e nós fomos para Presidente Vargas, que era o Carnaval de Foliões, naquela época, era na Presidente Vargas. Só que na Presidente Vargas tinha um gigante, que era o Bafo da Onça, que já saía com mais de 8.000 pessoas, entendeu? E não tinha adversário. Nesse ano, em 1963, com esse samba, que nós fomos para lá, eles passaram por cima da gente. Mas nós se reunimos, procuramos estabilizar o bloco, fazendo eventos, né, durante o ano todo. Divulgar e ainda esse mais o samba Cacique. explodiu, esse samba explodiu nos veículos de comunicação. Gravamos em 64, aí já fomos para a avenida com um público bem mais notório, uma média de 5, 6 mil pessoas. E se tornamos E como ficou o Bafo adversário. da Onça com O isso? Bafo da Onça, quando viu a gente, o encontro, saiu muita confusão, Saiu muita confusão. briga, porque ele não queria perder aquela força de dizer que ele era o dono do Carnaval de Foliões do Rio de Janeiro. E hoje em já dia? em 64 para 65, nós já chegamos ao número de componentes que eles tinham, que era uma média de quase 10 mil componentes. E nós chegamos a isso também. Imagina hoje, hein? Virou um elo dentro do Carnaval que revitalizamos o Carnaval, por ser um grande adversário do Bafo da Onça. E assim nós estamos aí até hoje. E hoje em dia, como é a Hoje amizade em dia, entre vocês? a nossa Não. mentalidade é fazia lá às quarta-feiras, passamos a fazer uma roda de samba às quarta-feiras, como era feita na casa desses grandes nomes da música, né? Que meu pai nos levava, e na nossa própria casa, que também eles iam, né? E aí nós criamos lá às quarta-feiras uma roda de samba que era Tamarineira, a roda de samba da Tamarineira. Me fala sobre essa árvore que é considerada Aí sagrada. aí vem a história, além do samba do meu pai, da boemia dele, o homem gostar de samba, e vem a espiritualidade da minha mãe. Além da gente ser católico, apostólico, a minha mãe desenvolveu nela o lado espiritual. E ela foi uma das primeiras filhas de santo, da mãe menininha do Campo A. E dentre esses relacionamentos todos, e pelo que eu comecei a criar muita amizade e me comunicar através da imprensa, aquela coisa toda, que o grupo nosso do fundo do Cacique de Ramos, eles me colocavam como divulgador, devido aos contatos que eu sabia, procurei fazer, você e fez? me tornei um cara muito conhecido através da imprensa. Então eu era o divulgador, entendeu? E quando eu explodi com um bloco, como divulgador do bloco, a mesma coisa aconteceu com o fundo de quintal. Me que fala nós criamos um sobre fundo de isso. quintal dentre aquilo que a gente via, as propostas desses homens, monstros consagrados, né? Nelson Cavaquinho, Cartola, Esses grandes exemplos, né? Aniceto, né? Heitor dos Prazeres, as pessoas que tinham essa sensibilidade dentro de si, nós levamos isso para dentro do Cacique de Ramos. Aí já é uma outra parte da história, além do Carnaval. E desenvolvemos lá um trabalho, era às quarta-feiras. Então, as pessoas que tinham dentro de si essa sensibilidade musical, a gente fazia uma roda de samba debaixo da Tamarineira e a gente via aqueles que se destacavam mais. E com isso, nós fomos conhecendo, além do fundo de quintal, que foi o primeiro que saiu de lá, que era um grupo que a gente fazia o que esses homens faziam, com instrumentos musicais, que era o caso do pandeiro,
pandeiro, tamborim, surdo. Mas aí nós colocamos 3 instrumentos que foram criados por 3 membros do primeiro formação do grupo Fundo de Quintal, que era eu, Bira, presidente. Já desde o início, porque Bira presidente, que não era presidente do grupo, era presidente do Cacique de Ramos. Isso. Então, esse título me deram como Bira presidente, então ficou um nome na história e da música também. Era eu, o Birani, meu irmão, Almig Neto, que eu trouxe ele de São Paulo para o Cacique de Ramos. O Almig Neto, ele faz questão de frisar isso, que é o papa deles todo, que ensinou a maioria dessa turma toda. Grande exemplo, ele, mestre, Beto né? Sem Braço, mas o Beto Sem Braço frequentava também o Cacique. Ele não fazia parte do grupo, mas frequentava a roda de samba, fazia parte da roda de samba. Aí, falecido Neuci, Sombrinha, Jorge Aragão e Sereno não. Quem que faltou? Sombrinha, Jorge Aragão, Neuci, o Birani e eu. Você. Então, essa turma éramos 7. A primeira formação do grupo Fundo de Quintal. E o trabalho nosso foi crescendo, aí o Almig Neto saiu, foi entrando outro, aí foi entrando um, outro. Como surgiu o Zeca Pagodinho, o Zeca também. O Zeca não entrou porque ele era muito danado, ele não era mole. Ele não tinha essa responsabilidade. Ele mesmo faz questão de dizer isso. Mas se tivesse, tu vê o que ele é hoje. É uma das maiores potências do samba. Sim. E saiu lá dentro do Cacique comigo. Junto com uma história muito linda, uma história. Os maiores nomes da música popular brasileira, de todas as épocas, eu acho que ninguém tem o fruto que o Cacique, a árvore que o Cacique brotou tantos nomes consagrados. Eu vou citar. Tem o Fundo de Quintal, que foi o primeiro a ser agraciado. Eu larguei 2 empregos públicos por causa do Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Dudu Nobre, falecida Jovelina, Bete Carvalho, Luiz Carlos da Vida, João Nogueira, Nilton Tristeza. E Bete Carvalho é considerada a madrinha do bloco, é isso mesmo? Foi eleita a madrinha do bloco. Tem, vamos dizer mais, Emílio Santiago. É uma loucura. Se eu ficar falando aqui, eu vou tomar conta do programa todo e não vamos chegar no final. Então, é uma história linda, uma história maravilhosa, e ninguém tem, modesta parte. E eu tenho certeza que não tem dentro do samba um presidente que tenha 55 anos, como eu estou comemorando esse ano, dia 20 de janeiro, comemorou quarta-feira passada, 55 dia de São Sebastião. anos como presidente do Cacique e dentro do Fundo de Quintal. Completamos 40 anos como um dos fundadores e um dos artistas do Fundo de Quintal. É muita história, menina. É muita história. E esse carnaval, eles estão fazendo carnaval com uma história falando a respeito da minha história. Inclusive, está para sair um filme também que fala a respeito da história. Vamos falar isso no próximo bloco, tá bom, seu Bira? É um prazer muito grande. Vou fazer um rápido intervalo. Eu estou resumindo porque não dá para falar tudo, senão eu já disse, eu vou tomar conta do programa. Então, público do Jornal Metropolitano, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto aí.